Olá pessoal, aqui é a professora Ida e essa é a videoaula de explicação e correção da semana 4 do PET volume 2 de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio. Vem comigo! Então pessoal, o tema dessa semana é uma continuação ao tema da semana anterior, que foi o quinhentismo, né? Nós vamos falar da Carta do Pero Vaz de Caminha, que foi aí considerado, né, a primeira obra literária brasileira, né, escrita, né, no solo brasileiro. Então aqui fala um pouquinho, faz uma recordação sobre o quinhentismo, que foi esse período, né, da literatura que veio logo após a descoberta do Brasil pelos portugueses. E esse período ele se divide em literatura de formação e literatura de informação. Só para a gente lembrar, né? A literatura de formação é também chamada de literatura de catequese, que é aquela que envolve os textos que tinham como objetivo catequizar os índios. E a literatura de informação é aquela que envolve os registros históricos ali dos viajantes, né? E está dentro desta categoria aqui, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então, vocês vão ler aí com atenção esse texto introdutório que fala sobre essa carta, explica aqui quem foi o Pero Vaz de Caminha, que ele era o escrivão oficial da expedição do Pedro Álvares Cabral, né, que foi a expedição que descobriu o Brasil. Fala aqui que ele faz relatos aqui sobre o que os portugueses encontraram aqui, e o objetivo era enviar essa carta, né, ao rei Dom Manuel para relatar tudo aquilo que havia nessa terra, né? Então ele fala sobre os indígenas, ele fala sobre como era a terra, né? Do potencial econômico da terra, das paisagens exuberantes, fala do choque, né? E do fascínio que os portugueses tiveram diante da nudez, né? Dos primitivos, dos habitantes aqui brasileiros, né? E ele fala então, nessa carta ele conta tudo o que ele viu. E diz aqui, né, que eles chegaram, né, em 22 de abril de 1500 e ele enviou a carta no dia 1º de maio de 1500. Então, aqui explica que o Pedro Álvares Cabral, que era, né, o comandante da expedição, ele encarregou Gaspar de Lemos de retornar a Portugal e entregar essa carta ao rei Dom Manuel. E nessa carta falava sobre tudo o que acontecia na expedição aqui, né? Fala então que alguns meses depois, né, a esquadra de Cabral foi para Calicut, na Índia, ou seja, o Gaspar de Lemos foi com parte da expedição, voltou para Portugal para levar a carta, e o restante continuou a viagem e foi parar na Índia, né? E fala que lá eles sofreram um ataque dos muçulmanos e 30 portugueses morreram, entre eles Pero Vaz de Caminha, que foi quem escreveu a carta. Ele morreu em 15 de dezembro de 1500. Fala mais um pouquinho aqui sobre a carta, em relação à linguagem da carta, né? Fala que é uma carta com 14 páginas manuscritas e a variedade linguística utilizada é o português de muitos anos atrás, né? Foi escrita há 521 anos, né? Então são palavras que, muitas delas diferentes, né, daquilo que a gente usa hoje, mas mesmo assim é possível entender, né, o sentido da carta, o significado da maioria das palavras da carta, tá bom? Então, é um trechinho introdutório, eu resumi aqui para vocês, porque é para ser estudado aí, para você conhecer um pouco mais sobre essa obra aí, tá bom? Vamos à questão número 1, que é uma questão do Enem de 2013. Tem um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra como arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, porém o melhor fruto que dela se pode tirar me parece ser que será salvar essa gente. Então, olha só, ele fala um pouquinho da formosura da terra, né? Fala também que ele acha que não, por enquanto, né, não encontraram nem ouro, nem prata, nem algo de metal ou ferro, mas que tem bons ares, e a princípio fala sobre salvar essa gente, né? Fala aqui sobre os indígenas que viviam aqui.
Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Vamos, entre essas opções aqui, analisar por que é a letra A. A letra A diz que é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Nesse trechinho, no final aqui principalmente, né? Porém a terra em si, de posais, porém o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Então a gente tem aqui essa ênfase a catequizar os índios. Então parece mesmo que aqui está querendo valorizar, né, a catequese dos indígenas. Olha só, porque na letra B diz o seguinte: descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Nesse trecho não se descreve a cultura local, tá? Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. Não tem aqui também nenhum indício de que ele está falando do conhecimento que os indígenas têm desse potencial econômico. Nenhum, tá? Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. Também não está falando de pobreza, né? Fala sim de não ter aqui ouro, nem prata, nem metal, mas não disse que os nativos são pobres, né? Porque a terra é rica, né? Eles estão realçando aqui que é uma terra boa, grande, né? Então não está falando aqui de pobreza dos habitantes nativos, não. E letra E, criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Também não está criticando aqui o modo de vida deles, tá? Então, esse trecho aqui que nós lemos na questão número 1, ele vai nos levar a responder como correta a letra A. Ele valoriza a catequese a ser realizada sobre esses povos nativos, tá? Seguindo, então, para o número 2. Pedro Álvares Cabral encarregou qual dos membros de suas caravelas a ir para a corte portuguesa informar ao rei sobre a descoberta, incluindo o envio da carta de Pero Vaz de Caminha. Essa informação está aqui em cima, naquele texto introdutório, né? Ele fala aqui, ó. Pedro Álvares Cabral encarregou Gaspar de Lemos de retornar a Portugal e entregar ao rei a carta. Então vamos procurar lá o Gaspar de Lemos, é a letra C, ó, tá? Então, número 2 é a letra C. Continuando, outro trechinho da Carta de Caminha também para uma questão de vestibular. E então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir sem procurarem maneiras de encobrir suas vergonhas, as quais não eram fanadas. E as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. Deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves ou alimárias montesinas. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a vossa fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, vindo que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. Ao domingo de Pascuela, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas e andavam folgando. E olhando nos sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno e buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. O melhor fruto que se pode tirar dessa terra me parece ser salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza deve lançar nessa terra. Então tá aí mais uma vez falando sobre as pessoas, falando sobre os indígenas, sobre a questão aqui da catequese, a necessidade, né, de se catequizar os índios. Vamos então, baseando-nos em tudo aquilo que aprendemos até agora sobre essa carta, vamos responder aqui verdadeiro ou falso para essas afirmativas, tá? Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas em relação à carta de Pero Vaz de Caminha e ao contexto da expansão ultramarina portuguesa.
Primeiro, na carta é possível verificar choque e estranhamento entre as diferentes culturas, assim como perceber a iniciativa portuguesa de tomar posse da terra. Isso é verdadeiro, com certeza, né? Desde aquele texto introdutório que nós falamos sobre esse choque de culturas, e a gente também está falando aqui sobre esse interesse dos portugueses de tomar posse da terra, né? Em relação àqueles trechos que ele fala, por exemplo, da ausência de ouro, né, e prata, quer dizer, eles estão interessados em saber que riquezas tem aqui. A questão de catequizar os índios seria uma forma de dominação também, né, da terra. Segundo, então, apesar dos rituais católicos descritos na carta, a Igreja Católica não apoiava a iniciativa das navegações portuguesas, porque contrariava princípios da instituição sobre as explorações do mundo. Essa é falsa, porque não tem aqui nenhum indício, nenhum dos trechos, nenhum dos textos de que a Igreja Católica fosse contra, né? Tanto que a gente tem vários padres, a missa sendo realizada, e a Igreja Católica sempre quis catequizar o mundo, né? Expandir seu domínio também. Então, é falsa a segunda, tá bom? Terceira, no relato do autor, há referências aos habitantes como seres que, na sua visão, seriam selvagens. Sim, essa é verdadeira. Ele trata aqui os índios como selvagens. Ele, o tempo todo, né, ele fala dessa gente como pessoas que não têm. Tem um trecho que ele fala que parece gente bestial, né? São selvagens, com certeza. Quarta afirmativa. A mais conhecida das cartas relacionadas à expedição de Pedro Álvares Cabral é a de Pero Vaz de Caminha, que relata a estada da tripulação durante o tempo em que esteve aportada nas terras encontradas. Corretíssimo, né? Vê também a quarta afirmativa. É sobre isso que fala a carta de Caminha. E a próxima, movida pelo grande interesse sobre as terras descobertas, parte da tripulação daquela expedição não seguiu viagem, garantindo assim a posse do lugar ao reino português. Essa não é verdadeira, ela é falsa. Por quê? Segundo as informações que a gente tem lá no início, né, naquele texto introdutório, nós sabemos que os portugueses depois eles foram embora. Uma parte da tripulação voltou para Portugal para poder avisar ao rei, né, da descoberta das terras, levou a carta do caminho, e o restante seguiu para a Índia. Inclusive lá foram atacados pelos muçulmanos e lá o Pero Vaz de Caminha morreu nesse ataque, né? Então é falsa a afirmativa que a gente acabou de ler. E a última aqui, fica evidente pela descrição do autor o respeito da coroa portuguesa em relação às crenças e aos costumes dos habitantes da terra. É falsa essa afirmativa, porque não conseguimos ver aqui respeito, uma vez que eles chegam e eles veem essa gente como selvagens, como pessoas que não têm crenças, e eles querem impor as crenças deles, né, sobre os indígenas, né, vem a necessidade de que isso aconteça, a gente não pode considerar que eles respeitam as crenças e os costumes dos habitantes. Eles acham que eles precisam trazer os costumes e as crenças dos portugueses para os habitantes aqui do Brasil. Então, é falsa afirmativa. Concluindo, então, ficamos VF, VV, FF. Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.